Vamos ao momento da palavra, queridos. Nessa noite, mais uma vez, quero trazer uma palavra muito simples, daquelas palavras simples de Jesus, mas que com um ensinamento muito profundo para nós, muito apropriado para nós. Então, eu já vou sair lendo um texto com os irmãos, que está no Mateus 13, do versículo 3 ao versículo 9. É a parábola do semeador. Todos nós conhecemos. Se você frequenta a igreja desde criança, certamente lá na sua sala infantil, seja na escola dominical, seja nos cultos à noite, você já estudou essa parábola. Eu vou ler o texto com os irmãos aqui. Vamos juntos, só repetir a referência para você. Mateus 13, do versículo 3 ao versículo 9. Vamos lá? Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Ouça. Essa é uma fala final de Jesus que eu vou abordar aqui, né? Por que ele fala isso, né? Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Por que ele fala isso? Né? Então, queridos, é assim, esse é um ensino simples de Jesus. Jesus recorria a essas parábolas, a essa figura, para trazer um ensino prático àqueles que o ouviam. E aqui ele está usando uma figura da agricultura, algo muito comum. Talvez eu e você estejamos um pouco distantes, né, da ideia da agricultura, mas a gente consegue entender, né? E a ideia de Jesus era passar esse ensinamento àqueles que o ouviam. Então, de uma forma assim também muito rápida, eu quero abordar alguns pontos acerca dessa figura. E eu preciso dizer para você prestar atenção. Fala para o teu irmão, presta atenção. Porque, às vezes, ouvimos e não ouvimos. Ouvimos e não aprendemos. Certamente você já ouviu muita pregação acerca desse ensino. Mas Jesus está falando àquele que tem ouvidos, faça o quê? Ouça. E talvez esse seja um dos problemas dos nossos dias, e eu quero abordar isso mais adiante. Então, passando rapidamente nesse conteúdo da parábola do semeador, sabemos que o semeador é Jesus. E o semeador é todo aquele que se dispõe a pregar o evangelho. Amém? Amém. A outra, a semente. O que é a semente? Semente é a palavra de Deus. Semente é a mensagem do Senhor. E o solo? O que é o solo? Solo é o coração das pessoas. Né? Na verdade, o solo, queridos, é a reação que eu e você temos diante da mensagem, diante da semente. O solo é esse. Né? O solo é o nosso coração, é a reação, é a nossa resposta frente à mensagem. E o texto fala de frutos, sim ou não? Frutos é uma resposta positiva do meu coração. É uma resposta positiva do seu coração. E quando não tem frutos? É uma resposta negativa do nosso coração. É quando a semente ela é desperdiçada. Porque encontra em nós resistência. Então, o interessante dessa parábola é o seguinte, é que o semeador / pregador é o mesmo, sim ou não? É o mesmo. A semente / mensagem também é a mesma, sim ou não? Não é? Mas o que é diferente e o que gera resultados diferentes é o solo. Que é o quê? Que é a figura do quê? Dos nossos corações. Dos nossos corações. Então, queridos, é o nosso coração que determina se a semente vai frutificar a 100, a 60 ou a 30, ou se a semente vai minguar. Porque o semeador é o mesmo,
a mensagem é a mesma, mas num dado solo, num dado coração, ela frutifica para a glória do Senhor. E em um outro coração, em um outro solo, ela mingua, ela mingua. Então é o solo que faz toda a diferença. É o solo e o solo é a nossa resposta à palavra de Deus, é a nossa resposta à mensagem que determina a frutificação. Então, essa é a síntese aí da pregação de Jesus. Jesus fala de 4 solos, e quando eu falo de solos, eu estou falando de reação, fala para o teu irmão, reação do nosso coração. Reação do nosso coração. Não é? É a reação do nosso coração. Jesus fala de 4 solos e ele fala que parte da semente caiu à beira do caminho. Esse é o primeiro solo, à beira do caminho. Então, mais adiante, você depois lê a palavra, Jesus dá explicação à parábola, eu não vou me ater a isso, afinal, né, todo mundo aqui já conhece, e eu vou reforçar isso. É a pessoa que ouve a palavra, caiu à beira do caminho, ouve a palavra, mas não compreende. Ele ouve a palavra, ele está no culto, a semente é jogada, a mensagem é ministrada, ele ouve a palavra, mas ele não entende. Ele não entende. E essa mensagem fica na mente, sendo processada na mente, sendo processada na razão, mas nunca chega no coração. Nunca chega no coração. Então, a pessoa não se vê, ela não se enxerga à luz da palavra. Né? Deixa eu tentar melhorar isso aí. Ele não entende que a aplicação da palavra na vida dele. Então ele chega lá na porta e fala assim para o pastor: belas palavras, pastor. Não são belas palavras. É mensagem de Deus para a tua vida. Não são belíssimas palavras, pastor. Não é. A gente não. Essas palavras não tem. Elas geram vida. O nosso propósito é que elas venham gerar vida, mas essa pessoa não consegue enxergar aquilo fazendo sentido na vida dela. E por mais incrível que pareça, às vezes você conhece a pessoa, está do lado dela e fala assim: meu Deus, Deus falou 100% para ele hoje. Você fala: meu Deus, rapaz, Deus usou o pastor, Deus revelou a vida do fulano. O cara pisou na igreja hoje e Deus revelou a vida dele. E o cara está com aquela cara assim de paisagem. Ele não consegue, ele não entende. E ele sai, é um coração, queridos, é um coração insensível à palavra. E ele entra no carro e ele já liga o rádio e a mensagem se foi. Jesus, no texto fala que as aves vêm e comem a semente que cai à beira do caminho. E se perde. O inimigo rouba a semente e a semente se perde, não frutifica. Fala para o teu irmão: não frutifica. Não frutifica. E a gente, às vezes, né, a gente convida essa pessoa para estar na igreja, e no momento da mensagem, a gente vive aquela grande expectativa, e a gente fica frustrado. Por quê? Porque é um solo insensível, é um coração insensível à palavra de Deus. A semente não frutifica. Que pena, que pena, que pena. Esse é o primeiro solo. O segundo solo, Jesus fala de um terreno pedregoso. E essa palavra pode engasgar aqui, eu vou mudar para mais fácil, rochoso. Pedregoso, rochoso. É um terreno com pouca terra e muita pedra. Então, a semente até brota, até gera aquela plantinha, até nos dá aquele ânimo, mas a planta não vai para frente, porque ela não desenvolve raiz. Ela não desenvolve raiz. Então, queridos, isso fala de uma fé superficial. Fala de gente que vem para a igreja e vem para o evangelho e frequenta a igreja por um tempo com grande ânimo, com grande comoção, e a gente se empolga com ela, mas isso tudo não passa de uma euforia, porque a duração é muito pouca e logo passa. São pessoas que não desenvolvem profundidade, não desenvolvem as raízes, não crescem para baixo. A gente aprendeu, o Senhor nos ministrou ano passado inteiro, que é possível crescer para baixo. É quando a gente cresce as raízes, para que possa estar melhor ancorado e para que possamos também estar melhor alimentados. Mas esse tipo de pessoa tem uma fé superficial. É raso. E
e facilmente perece, facilmente se ofende, facilmente se desaponta, facilmente se escandaliza. Ela não suporta ouvir uma mensagem mais robusta. E lembre-se que Jesus passou por isso também, né? Esse é um público de Jesus. Jesus está pregando para o seu público, né? Então, são pessoas que, quando não suportam as adversidades da vida, que têm um propósito, sabe qual é? Provar a nossa fé. E elas não suportam ouvir do próprio Jesus: toma a tua cruz e siga-me. Jesus disse isso? Amém? Amém, amém, amém? Não é? Se quer ser meu discípulo, se quer, pega a tua cruz e vem após mim. Ah, não. A palavra dura demais. Aquele que não fizer aliança comigo, não tem pacto comigo. Então, esses, queridos, que deixaram Jesus. Ah, não, não dá, mensagem dura demais. Ah, tem cruz, eu achei que era só festa, achei que era só alegria, mas tem que suportar dificuldade. Ah, para mim é demais isso. Então, muitos abandonam Jesus. Esse é o solo rochoso, né? É um coração endurecido, pedregoso. Então, a reação inicial dessas pessoas é de euforia, mas sem continuidade. Então, é assim, eufóricos, mas é uma fé descendente. Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e não demora, abandona, esfria por completo. A semente também míngua, não frutifica, míngua. Fala aí comigo, que pena, que pena, que pena. E a gente chega no terceiro solo. O terceiro solo são aquelas sementes que caiu entre os espinhos. Então, aqui tem um detalhe, e eu já preguei mais acerca disso, eu queria até me estender um pouquinho mais aqui. Porque aqui é o seguinte, esta planta, ela tem boas condições para crescer. O problema aqui não é o solo. O problema aqui não é o coração. O coração aqui é bom. O coração, fala com o coração é bom. O coração é bom, ela recebe a palavra, ela entende a palavra, viu? As aves do céu não atacam essa semente, o solo é bom, a planta tem raiz, consegue se desenvolver. No entanto, tem algo externo que compete com a semente. Entende? Então, queridos, esse aqui é o tipo da pessoa que a gente olha para ela e a gente se empolga, porque ela entende a palavra, ela tem desenvoltura na palavra, ela estuda, ela busca, ela tem chamado, ela tem talento, a gente se anima com ela, mas existe algo, fala comigo, que concorre com a palavra, que disputa espaço com a palavra, que disputa espaço com a boa semente que é a palavra de Deus. E o texto de Marcos, né, que também faz referência a essa parábola do semeador, ele dá mais detalhes acerca desses espinhos que competem com a palavra de Deus. Põe para nós lá o texto de Marcos. Olha, ele vai detalhar os espinhos. Olha isso aqui. Outras ainda, está falando da semente, como a semente lançada entre os espinhos. Ouve a palavra, mas quando chegam o quê? As preocupações dessa vida. O que mais? O engano das riquezas. E o que mais? E o anseio por outras coisas. Elas fazem o quê? Sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, queridos, está aqui. A semente cai num solo bom, o coração é bom, a pessoa entende a palavra, ela tem disposição, mas algo externo compete com a boa e semente que é a palavra de Deus. E o texto ele é bem claro, né? Ele fala do que eu chamo de espinhos, preocupações dessa vida. O engano das riquezas e o anseio por coisas. Sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Viu? São crentes que gastam energia demais com as coisas dessa vida. Gastam energia demais com as coisas naturais. São os crentes sufocados. E a gente daqui de cima bate o olho e vê os crentes sufocados
sufocados, com uma vida pesada. Mas pesada porque eles mesmos colocaram peso nas próprias costas. Poderia ser leve, poderia ser diferente, mas são crentes sufocados, sem brilho, apagados. Quando vem a igreja, fala assim comigo, quando vem, ele traz com muito esforço, mas é com muito esforço mesmo, ele vem para adorar o Senhor, mas o que ele traz, queridos, é o que sobrou dele. É o que sobrou do seu físico, do seu ânimo, é o que sobrou do seu emocional, do seu coração, do seu espírito, dos seus recursos, é o que sobrou. Mas na verdade nós somos chamados para adorar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, é para a gente estar com todo. Mas o crente sufocado, ele traz para adorar o Senhor, com muito esforço, o que sobrou. O que sobrou do coração, o que sobrou da alma, o que sobrou do entendimento, o que sobrou dos recursos. Não conseguem se desligar dos problemas futuros da segunda-feira. Num horário desse, assim, ele já está assim, olhando para o relógio, e fala assim, o pastor está empolgado, vai demorar. Amanhã eu tenho para fazer isso, amanhã eu tenho para fazer aquilo. Então, gradativamente, eles vão seguindo Jesus de longe, e de cada vez mais longe, até que abandonam Jesus. Você conversa com essas pessoas, elas têm ótimas justificativas, todas são verdadeiras, são legítimas, são lícitas, mas eu posso te dizer, nem todas são necessárias. Então eles não conseguem tirar o coração das coisas dessa vida. E como não dá para seguir dois senhores, amém, pessoal do CRAU? Não dá para seguir dois senhores, eles acabam cada vez mais seguindo o Senhor de longe, e por hora esfriam. Não frutifica. Tinha tudo para frutificar, mas não frutifica. Foram sufocados, crentes sufocados pelos espinhos da vida. Preocupações dessa vida, engano das riquezas e anseio por coisas. Tem um espinho espetando a tua costela, irmão. Deixa eu te falar, não ignora, ele vai te sufocar. Mais dia ou menos dia. Cada dia mais você vai estar mais cansado. Esse é o papel dos espinhos dessa vida. Sufocar a boa semente, sufocar o teu ministério, sufocar o teu chamado, sufocar aquilo que Deus tem para você. E a cada dia que passa, você vai só murchando. O texto fala que essa planta aqui acaba seca, né? Eu não lembro como é que estava lá, mas enfim. Não prevalece, não dá fruto, não frutifica, não vai para frente. Da nossa parte, né? Daqueles que incentivam, daqueles que ministram, daqueles que treinam, capacitam. Fica sempre uma frustração, porque tinha tudo para dar certo, tinha tudo para acontecer, mas não acontece. Vamos para o quarto e último solo. Fala aí para o teu irmão, a terra boa. A terra boa. Sabe que é aquele que ouve e compreende a palavra, e ele aplica a palavra. Ele ouve, compreende e leva isso para casa, no carro ele vai matutando, ele vai digerindo, e na segunda-feira ele está impactado por essa palavra, às vezes chateado com o pregador, fala assim, nossa, que incômodo, cara, nossa, por que Deus colocou esse cara na minha vida? Para me incomodar, para mudar, para me mudar, para me esticar, para me levar além, para me fazer diferente. Ele sai desafiado a viver algo novo. Então, essa boa terra, queridos, ela responde favorável à vontade de Deus, né? Esse coração manifesta frutos, sabe que são os frutos do arrependimento, da mudança de vida, Ele entende a importância da palavra como vital para a vida dele, como algo vital. Ele fala assim, cara, sem a palavra eu morro. Sem Cristo eu morro. Ele entende a sua responsabilidade no seu desenvolvimento. Ele entende que ele precisa buscar. Ele vem aqui, a gente incentiva, a gente encoraja, ora junto, chora junto, ri junto, se encoraja. Mas ele entende que ele tem a responsabilidade de crescer, de se alimentar espiritualmente. Ele assume esse compromisso pessoal de conhecer a Cristo, de prosseguir em conhecer a Cristo. Então, essa é uma resposta positiva do nosso coração. Esse é um solo.
né, que tem uma resposta positiva do nosso coração, favorável à vontade de Deus, favorável ao projeto de Deus, e esse frutifica abundantemente, né? A boa notícia, né, quando Jesus está falando desses solos, a boa notícia é o seguinte: ninguém está fadado a ser eternamente um solo rochoso. Puxa, pastor, eu estou fazendo uma análise aqui e eu estou vendo que eu sou um solo rochoso. Eu preciso te dizer que ninguém está fadado, né, a ser um solo rochoso ou ser um solo tipo aquele lá da beira do caminho. A boa notícia, queridos, é que é possível se tornar uma terra boa. Fala para o teu irmão assim: é possível se tornar uma terra boa. É possível. É possível se tornar uma terra que frutifica para o engrandecimento do nome do Senhor. E aí pergunta para mim então, aí, como é que eu faço? Não estão interessado, né? Vai ficar rochoso, né? Deixa eu dizer para você como é que faz. Muda a maneira de receber a palavra. Mude a sua maneira de se relacionar com a palavra. Mude a forma de lidar com a palavra. E você vai ser esse solo. Seja receptivo à palavra. Trate a palavra como algo precioso e vital para a tua vida. Não seja um consumidor de mensagens. A essa altura do ano, queridos, posso te dizer, tranquilamente você já ouviu mais de 30 pregações. Tranquilamente. Né? Faz aí, nós estamos no mês 8, já terminamos 8 meses. 4 domingos por 32, né? 4 domingos, 4 vezes 8, 32, é isso? Estou bem de tabuada? 32 pregações, você não faltou domingo nenhum. Mas eu acho que se você faltou, você assistiu online. E aí assistiu pregações de outro pastor, de mais outro aí. Tranquilamente você tem aí mais de 30 pregações. Então, sabe, a pergunta boa que nós precisamos fazer, queridos, é o que a mensagem tem gerado em nós. A mensagem tem gerado em nós. É possível ter um coração solo fértil. E se você, nesse momento, está meio chateado, eu acho que a gente precisa fazer uma oração. Sabe qual é a oração? Senhor, dá-me um novo coração. Ninguém é obrigado a viver a vida toda sendo um solo que não frutifica. O próprio texto de Ezequiel 36, fala isso. Olha isso aqui, ó. Ezequiel 36, do versículo 26 ao 27, fala assim, ó: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, o solo rochoso, que a semente não frutifica. E em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. Sabe, queridos, é possível ter um coração que frutifica. É possível ter um novo coração. Deus tem, fala para o teu irmão, Deus tem para nós um novo coração. Deus tem para nós um novo coração. Deus tem para nós um novo coração. Nessa conversa, né, voltando lá para o texto da parábola, eu tenho a impressão que os discípulos ficaram um pouco incomodados com a simplicidade do ensino de Jesus. Quer ver? Vamos ler Mateus 13, versículo 10. E os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Sabe o que é? Os discípulos ficaram meio incomodados. Falaram: Jesus, você é mestre. Você podia falar um negócio mais caprichado, um negócio mais intelectual, um negócio... Você está falando, é muito beabá. Conversinha de jardim, de infância, de pré-escola. Daqui a pouco os fariseus vão ficar zombando da gente, né? E aí Jesus, então, vai explicar o porquê da simplicidade, por que Jesus estava sendo, sabe, estava desenhando e pintando para ver se as pessoas entendiam a sua palavra. Olha o que diz o texto, ele respondeu: a vocês foi dado conhecimentos dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Vocês têm condição de entender, mas eles não. Porque vendo, eles não o quê? Não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Queridos,
Jesus está explicando aos seus discípulos o porquê que ele está falando por parábolas. Porque as pessoas, apesar de terem ouvido, ouve e não entende. Não entende. E Jesus prossegue, né, falando no texto de Mateus 13, do versículo 14 ao versículo 15. E aí vamos conversar com esse texto, para a gente tirar dele boas respostas. Jesus está explicando, então, o motivo pelo qual ele fala por parábolas. Neles, nesse povo, né, que ouve e não entende, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Será que está com problema no ouvido? Não é? É assim, desculpa a franqueza. Ou é surdo, ou é burro, sim ou não? Não é? Você está sempre ouvindo, não entende. Não é? Ou está com problema de ouvido, está com problema no HD. Não é? Ele prossegue. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Meu irmão, ou está cego, está precisando de um óculos, ou é um displicente. Eu preciso te dizer, queridos, que não é nem uma coisa nem outra. Não é nem uma coisa nem outra. O ouvido está bom, os olhos estão bons, o problema é outra coisa. Fala para o teu irmão, o problema é outra coisa. Outra coisa. Olha lá. Pois o coração desse povo se tornou o quê? Insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, se eles tivessem agido de uma forma diferente, se esse solo fosse diferente, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu faria o quê? Os curaria. Os curaria. Os curaria. Então, queridos, a razão da esterilidade, a razão de ser um solo infrutífero, a razão da incapacidade de compreender a mensagem, não tem nada a ver com o ouvido, não tem nada a ver com a mente, não tem nada a ver, o problema com os olhos, não tem nada a ver com isso. O problema é um coração insensível. Insensível. Uma resposta ruim do coração. O que a gente chama de dureza de coração. É a dureza de coração que faz com que esse povo seja tardio em entender, lentos em responder, e que gera um desperdício da semente, um desperdício do tempo do semeador. Podia ser diferente. E o texto é bem claro que pode ser diferente. Eles podiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, poderiam se converter e Deus lhes daria um novo coração. O propósito do Senhor é nos dar um novo coração, um solo fértil, um coração que frutifica para a glória do Senhor. Então, a meditação dessa noite é essa, meu irmão. O que a pregação do Evangelho tem gerado em nós? As tantas, se a gente projetar, quantos anos de crente você tem? Multiplica por 50, são 50 domingos. Na verdade são 52, se eu não me engano. Mas vai, 50 pregações. Pastor, eu tenho 10 anos de crente, vezes 50, 500 pregações. 500 palavras de vida, 500 palavras de instrução. Meu irmão, vamos analisar juntos o que temos frutificado. O que temos frutificado? Qual tem sido o resultado do nosso solo, né? Que é o nosso coração? Muita semente boa, vamos falar a verdade. Muita semente boa tem sido semeada e o que temos é frutificado. Então é assim, eu tenho impressão, e talvez seja só impressão. Fala para o teu irmão, talvez seja só impressão. Talvez seja só impressão. Só impressão. Né? E quando falo, eu falo da igreja brasileira. Talvez seja só impressão, mas eu tenho a impressão, queridos, o seguinte, que a gente não precisa de mais pregação. A gente não precisa mais de um ensino novo. A gente não precisa de mais um curso novo. A gente não precisa de mais uma capacitação nova. A verdade, meu amado,
nós, eu, você, nós, igreja brasileira, nós precisamos de um novo coração. Um novo coração. É isso que precisamos. Porque uma pregação nova, um ensino novo, um curso novo, um treinamento novo, isso tudo pode ser desperdiçado se o nosso coração não for um solo fértil, não for um coração que responde favorável à mensagem de Deus. O que nós precisamos, eu, você, nós precisamos viver, queridos, é um verdadeiro e um legítimo quebrantamento. Sabe o que é o quebrantamento nessa figura de Jesus? Eu estou imaginando, é o arado. Sabe o que é o quebrantamento? É rodar essa terra, é revirar o nosso interior, é revirar e tratar o nosso interior, para que a gente venha a ter as nossas percepções espirituais restauradas, para que os nossos olhos espirituais estejam abertos e possamos perceber o que Deus está fazendo, para que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, destapados, e que nós possamos ouvir a voz do Senhor e sermos dirigidos por ela, e não pelos nossos instintos. E aí a gente venha a frutificar, de forma que exaltemos o nome do Senhor. Se o irmão do lado aí está cochilando, fala para ele assim: agora é uma boa hora de se acordar. Queridos, preste atenção aqui, claramente. Viu? Não podemos deixar que algo ruim, que coisas ruins, que coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida, nos leve para um lugar pior. Preste atenção. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Fala para o teu irmão, é misericórdia. Não há nada tão ruim que não possa ficar bem pior. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, não deixe, eu não sei o que te abate, eu não sei o que te afeta, eu não sei o que te aflige. Mas não deixe, pastor, eu estou em pecado, eu caí no pecado, pastor. Meu irmão, não deixe que o pecado, pastor, eu fali, pastor, eu estou quebrado, pastor, eu estou decepcionado, estou desapontado, estou ferido. Meu irmão, não deixe que o pecado, que a ofensa, que o escândalo, que a falência, sei lá, que a amargura, não deixe com que isso que já é ruim te leve para um lugar pior. Sabe o que é? Te leve para longe de Deus. Deixa eu te falar, corre para o Pai. Pastor, eu caí. Pastor, eu estou quebrado. Pastor, eu estou falido. Pastor, eu estou decepcionado. Corre para o Pai. Não deixe que coisas ruins acontecem na nossa vida. Mas não deixe com que coisas ruins endureça o teu coração e te leve para um lugar pior. Sabe o que é? Falido, traído, decepcionado e sem Deus. Fala aí, misericórdia. É isso. Transforme o teu coração em algo inóspito, grosseiro, agressivo ao Espírito Santo de Deus. Ele mora aqui. Fala aí, ele mora aqui, cara. Ele mora aqui. Esse negócio precisa ser agradável, esse lugar precisa ser agradável a Ele. Essa casa precisa ser boa, sensível, delicada, agradável, perfumada. As decepções na vida existem, meu irmão. Eu já vivi várias vezes e infelizmente a gente precisa estar pronto para viver outras novas. Mas as coisas ruins dessa vida não podem nos levar para um endurecimento do coração e, por consequência, para um lugar bem pior. Não vai resolver, vai levar para um lugar bem pior. Continua falido, quebrado, traído, decepcionado, amargurado e sem Deus. Então, eu queria encerrar lendo, vou deixar você participar interativamente. Como que a gente encerra? Vamos encerrar lendo um texto do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Você quer Jeremias ou você quer Paulo? Os dois? Os dois? Então vamos de quem? Vai. É isso, vamos de Paulo. Meditação para a gente encerrar. Olha isso aí. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Sabe, queridos, não sou eu que
O Senhor não me deu a incumbência. Fala comigo, graças a Deus. O Senhor não me deu a incumbência, nem a mim, nem a você, nem o irmão que está ao teu lado, a examinar a tua vida. É você quem deve fazer. Não viva no embalo, não viva aí como um crente sufocado, segunda-feira, domingo, vou na igreja. Não, examine-se, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Volta no outro lá, volta no outro lá. A gente está no Paulo ainda, depois nós vamos para o Jeremias. Já volta já. Aí, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Prove a você mesmo. É a incumbência sua. A noite de ceia, né, a gente sempre lê o texto da ceia do Senhor, e é isso. O que é o texto da ceia? É um autoexame. É eu e você, é individualmente. Nós precisamos ver, examinar os nossos caminhos para ver se estamos na fé. Se em algum momento não pegamos um atalho, se em algum momento não pegamos um caminhozinho lateral, e que está nos conduzindo para bem longe daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí vem o texto de Jeremias. Eu sabia que você ia pedir os dois, por isso que eu coloquei os dois lá. Lamentações 3, o versículo 40. Fala assim, ó: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois faremos o quê? Voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. Então, queridos, aqui tem um passo a passo para que a gente tenha os nossos sentidos espirituais sarados, para que os nossos olhos verdadeiramente possam ver, para que os nossos ouvidos verdadeiramente possam ouvir e perceber, para que o nosso coração seja quebrantado, revirado, como um solo revirado pelo Senhor. Examinemos os nossos caminhos. Coloquemos à prova a nossa vida, os nossos frutos, o que temos gerado. Analisemos o resultado da nossa vida. Analisemos o resultado que as tantas mensagens de Deus têm sido ministradas nos nossos corações. E voltemos para o Senhor, porque Ele quer frutificar através da tua vida e frutificar abundantemente. Amém? Amém? É isso. Quero te dar um tempo para que você possa viver este processo. Porque o nosso costume, queridos, às vezes nos atrapalha de sermos profundamente ministrados pela palavra de Deus. A gente sai, recebe a palavra de Deus de uma forma poderosa. A gente entende, mas a gente entra no carro e a gente sai e vai correr para comer o frango assado que sobrou do almoço. E aí a gente já liga a televisão, não é assim, né? E aí a gente já começa a se perturbar com aquilo que vem amanhã. E a gente não dá um tempo para essa semente ser tratada. A gente não trata, a gente não rega essa semente. Então, pode apagar as luzes. Vamos tirar um tempo de oração.